O regime da Nicarágua e o Partido Comunista Chinês assinaram há poucos dias um acordo para que a subsidiária de uma empresa estatal chinesa forneça à Nicarágua armamentos. O caso chama atenção por conta de todo o apoio que o regime chinês tem dado para a Nicarágua nos últimos anos, com muitos apontando, inclusive, que o regime chinês estaria financiando toda a perseguição política e religiosa que Daniel Ortega, o presidente da Nicarágua, estaria realizando no país nos últimos anos. O caso também chama atenção porque essa não é a primeira vez que o regime chinês fornece armas para a Nicarágua. Inclusive, alguns especialistas têm trazido à tona a possibilidade de que a China poderia substituir a Rússia como principal fornecedor de armamentos para o país. Eu sou Emanuele Coure, editora de China do jornal Epoch Times. Esse é o China em Foque. Fique comigo, nós vamos conferir mais detalhes sobre isso. Antes de seguirmos com o nosso episódio de hoje, já lembre-se de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e de deixar a sua curtida. Trazendo mais detalhes agora sobre esse acordo que foi assinado entre Nicarágua e China para o fornecimento de armamentos, isso aconteceu na semana passada, durante o Fórum China-CELAC. Só relembrando brevemente, a CELAC é a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, e esse tem sido um fórum muito importante para que a China se aproxime dos países latino-americanos. Este acordo foi assinado entre o regime chinês e uma comitiva nicaragüense que foi liderada pelo filho de Daniel Ortega, o atual ditador nicaragüense. O filho de Daniel Ortega se chama Laureano Ortega e ele é o principal conselheiro presidencial para investimentos, comércio e cooperação internacional. Agora, algumas informações que chamam a atenção dessa subsidiária da estatal chinesa que vai fornecer os armamentos para a Nicarágua é que essa empresa exporta principalmente armas, munição e tecnologia militar. E atualmente ela possui várias sanções do governo americano por ter fornecido esses armamentos e tecnologia para o governo russo durante essa guerra contra a Ucrânia. Por isso, o caso já começou a chamar atenção e criar até alguma polêmica, por conta dessa empresa que vai fornecer o armamento já ter várias sanções e ter ajudado já o governo russo. Seguindo aqui, tudo isso trouxe à tona o apoio que o regime chinês tem dado para o regime nicaragüense nos últimos anos, porque além dessa questão de armamentos, por exemplo, no ano passado, no início já do ano, os dois países assinaram um acordo de livre comércio. Além disso, eles abriram uma rota marítima entre os dois países, o que vai permitir com que eles aumentem ainda mais as trocas comerciais entre os dois países e tudo isso em muito menos tempo. Além disso, no finalzinho ali de 2023, a gente também teve os dois países elevando o nível de seu relacionamento para uma cooperação estratégica. Enquanto tudo isso parece pequeno, na verdade tudo isso sinaliza a aproximação cada vez mais da Nicarágua com o regime chinês e o apoio cada vez mais do Partido Comunista Chinês ao governo de Daniel Ortega. E voltando agora para os acordos que foram assinados na semana passada, além do fornecimento de armamentos, os dois países também assinaram acordos nos setores de telecomunicações, transporte, energia e infraestrutura, o que sinaliza a aproximação cada vez maior de China e Nicarágua. E eu quero trazer aqui para vocês agora a análise de um especialista da aproximação desses dois países. O seu nome é Jorge Serrano. Ele é um especialista em segurança e membro da equipe consultiva da Comissão de Inteligência do Congresso do Peru, e ele disse o seguinte sobre isso, abro aspas, a família Ortega Murillo tem mais um aliado para sustentar a sua ditadura, e a China tem um pequeno país com uma localização geoestratégica próxima aos Estados Unidos. Um adendo importante aqui que eu já tenho trazido no canal é como o regime chinês vê os países da América Latina como ferramentas essenciais para se opor aos Estados Unidos. Inclusive, em 2016, um conselheiro importante do regime chinês chamado Jin Xianhong trouxe à tona uma estratégia, que seria que o regime chinês fomentaria vários adversários dos Estados Unidos ao redor do mundo, porque assim o governo americano precisaria lidar com vários inimigos ao mesmo tempo e teria muito mais dificuldade para derrotar esses inimigos. Por isso, para o regime chinês se aproximar, principalmente se aproximar militarmente dos países do Caribe e da América do Sul, pode ser um grande desafio e um grande problema para o governo americano. Além desses acordos que eu já comentei, que China e Nicarágua fecharam, a China também tem feito vários investimentos na Nicarágua nos últimos anos, o que pode aumentar ainda mais a dependência da Nicarágua, fazendo assim com que o país se torne cada vez mais propenso a colaborar com o regime chinês.
Por exemplo, no ano passado, a gente teve o anúncio de um investimento de 26 milhões de dólares nos setores de armazenamento de gás. E em 2022 também, o regime chinês anunciou que eles iriam investir dentro do país 60 milhões para a construção de casas. A gente também tem vários outros investimentos milionários que têm acontecido nos últimos anos. Mas, claro, não vamos conferir todos eles aqui, mas é só porque é importante entendermos o como o regime chinês tem realmente investido na Nicarágua e o como a Nicarágua pode ser um aliado essencial para o regime chinês aqui na região para se opor aos Estados Unidos. Quem já chegou a comentar sobre isso foi o Latin American Post. Eles disseram que esse fluxo financeiro seria uma evidência de uma estratégia agressiva de investimento chinês, alinhada com seus interesses geopolíticos e econômicos na região. E realmente, todo esse investimento e apoio do regime chinês ao governo de Daniel Ortega tem sido essencial, porque principalmente desde 2018 o país tem tido muita dificuldade de conseguir investimento, principalmente em órgãos internacionais ocidentais. Isso principalmente porque em 2018 a gente teve um ato da Polícia Nacional do país matando 300 manifestantes que estavam se opondo ao governo de Daniel Ortega. Desde lá, por exemplo, o governo americano impôs sanções não somente à Polícia Nacional, mas também ao líder da Polícia Nacional, que inclusive é o sogro de Daniel Ortega, e os Estados Unidos também proibiram a venda de armamentos americanos para o regime de Ortega desde então. Agora, algo que chama atenção e que eu já comentei com vocês no início do vídeo é que essa não é a primeira vez que o regime chinês fornece armas para a Nicarágua. Em novembro de 2022, a gente já teve várias notícias do envio de armamentos para a Nicarágua da China. No entanto, até hoje não se sabe exatamente quantos armamentos e que tipo exatamente de armamentos foram enviados. Alguns especialistas já começam a se questionar se a China poderia substituir o governo russo como principal fornecedor de armas para a Nicarágua. De acordo com o relatório do CIPRE, nos últimos anos, a Rússia tem fornecido para a Nicarágua 90% dos seus armamentos. No entanto, desde o início dessa guerra contra a Ucrânia, a Rússia tem tido muita dificuldade de enviar armamentos para outros países. Por isso, a China poderia surgir como um novo player para fornecimento de armas para países da América Latina. E agora ali a gente tem já a Nicarágua assinando um novo acordo para fornecimento de armas. Quem chegou a comentar sobre isso foi também Jorge Serrano, o mesmo especialista que nós já vimos os comentários no início do vídeo. Ele disse o seguinte, abro aspas: essa doação mostra como a China está começando a tomar o lugar da Rússia no fortalecimento da ditadura de Ortega Murilo. Moscou não pode fornecer esses recursos, porque não os tem. Ele disse também o seguinte, abro aspas, que o Kremlin está em sérios problemas por causa do conflito que criou na Ucrânia e por isso cedeu seu papel hegemônico na Nicarágua à China, que também proporcionará a produção de armas para as forças de segurança nicaragüenses. Agora, é importante a gente destacar aqui que não existem confirmações ainda de que realmente a China vai assumir esse papel que a Rússia tem desempenhado nos últimos anos, como um dos principais patrocinadores e apoiadores do regime nicaragüense. Até porque a mídia russa tem divulgado algumas publicações dizendo que espera-se que até o final do ano Nicarágua e Rússia vão assinar um acordo de cooperação militar. E neste acordo de cooperação militar, espera-se que a Rússia passe para as Forças Armadas da Nicarágua tudo o que eles aprenderam nessa guerra contra a Ucrânia. Além disso, a gente já teve uma confirmação de que as Forças Armadas da Nicarágua vão para a Rússia no final deste ano para assistir a alguns jogos militares que o país vai realizar. Historicamente, realmente a gente tem um apoio muito grande entre esses dois países. Por exemplo, no ano passado, eles chegaram a assinar um acordo para o desenvolvimento de um centro de treinamento policial na Nicarágua. É interessante a gente destacar que esse centro policial vai ser administrado pelo governo russo. Além disso, várias reportagens e especialistas trazem à tona a possibilidade da existência de uma base russa realmente dentro do país. Muitos especialistas têm especulado que essa base militar ficaria em Porto Sandino, principalmente por conta da presença recorrente de vários soldados russos nessa base militar. E o que você acha? Você acha que a China vai substituir a Rússia como principal apoiador da Nicarágua? Deixe aqui o seu comentário, eu vou adorar saber sua opinião. Muito obrigada por assistir e eu te vejo numa próxima.